Senhor, a graça e a paz a todos. Estamos dando início à nossa segunda noite de conferência de aniversário, onde até aqui tem nos ajudado o Senhor. É motivo de alegria como diretoria desse departamento e participante desse departamento durante 2 anos que pude congregar junto com eles e aprender e crescer. Ver essa data tão significativa de 70 anos e ver que o nosso Deus tem nos ajudado e tem nos mantido firmes e alicerçados em sua palavra, é motivo de alegria ao nosso coração. Isso nos mostra porque temos sido, durante 7 décadas, uma juventude bíblica saudável e cativante. Porque durante todo esse tempo, o Senhor tem nos ajudado. Porque durante todo esse tempo, o Senhor tem sido o nosso alicerce. Temos sido fundamentados por sua palavra. Porque durante todo esse tempo, pessoas como o pastor Fernando, como o pastor João, como o próprio pastor Cássio e todos os outros presidentes que passaram por esse departamento, foram fiel à palavra de Deus e não se fizeram de covarde quando precisavam expor o evangelho, quando precisavam anunciar esse evangelho. E hoje a gente está aqui reunidos como igreja para podermos glorificar e exaltarmos a esse Deus. Foram décadas de desafios e décadas de histórias, conquistas, lágrimas e, acima de tudo, oração. E a fidelidade de Deus tem sido vista em todas as áreas desse departamento, desde o começo até o estágio final, que é quando partimos ao DLH. Hoje eu faço parte do DLH, porém o meu coração ele se enche de alegria em ver que esse departamento cada dia mais cresce, que cada dia mais jovens têm sido fortalecidos por sua palavra. Neste momento eu gostaria de deixar alguns versículos que estão no Evangelho segundo João, do capítulo 15, a gente vai ler do verso 1 ao verso 10. O Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 1 ao verso 10. Assim diz a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira verdadeira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e apanharão e lançarão no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aqui João está nos mostrando por que Deus tem sido tão gracioso. Enquanto homens fiéis, homens idôneos, têm pregado a palavra, têm nos alimentado com pastos verdejantes, a gente tem sido agraciado com a bondade de Deus e temos permanecido em seu amor. É por isso que esse departamento cada dia mais cresce para o louvor da glória de Deus. Nesse momento eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Desde já dou os parabéns aos jovens pelos seus 70 anos. Eu já fui jovem, continuo jovem, mas jovem senhora. E eu louvo a Deus por passar por cada etapa nessa igreja que eu amo muito.
Quero deixar para os irmãos João 1:12. O Evangelho segundo João 1:12. Amém, irmãos? Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Convido agora a amada igreja a pôr-se em pé para a gente estar louvando e adorando o nome do Senhor. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, sim, morreu por mim, sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim, há um lugar pra mim. Sou teu filho, sou filho de Deus, sim, eu sou. Vamos louvar o Senhor com nossas palmas. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Amém, Senhor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz,
Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Hoje eu canto. És quem traz paz aos caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Ele reina em justiça, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, o teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Livre sou. Hoje livre sou. Amém. Podeis sentar, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Neste momento eu gostaria de chamar os nossos irmãos da congregação Manancial Celeste, que estarão com a sua participação. A participação deles, meus irmãos, seria para a retirada das ofertas, tá? Dízimos e ofertas. É tu mesmo? Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer
prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Amém. Boa noite, amada igreja. Nesse momento iremos passar para a nossa leitura da confissão de fé. E logo em seguida, a pregação da palavra de Deus. Somos gratos por esses momentos com o departamento, podendo servir tanto como jovem e agora na liderança, juntamente com os demais. E nossa leitura da confissão de fé tange a isso também. Irei fazer a primeira leitura e depois, conjuntamente, iremos fazer a leitura. Diz assim: da igreja dos dons espirituais. Cremos, confessamos e ensinamos que os dons espirituais são habilidades dadas soberana e individualmente aos crentes pelo Espírito Santo, a fim de equipar o povo de Deus para o ministério, para a edificação da igreja e proclamação do Evangelho. Há dons de menor relevância, especialmente os dons de milagres, línguas idiomáticas e curas. E há dons que cessaram, apostolado e profecia, ambos de natureza fundacional. Todos os dons devem ser exercidos de acordo com as normas estabelecidas pelo Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Agora iremos fazer conjuntamente a leitura. Começando da igreja, dos dons espirituais. Todos. Cremos, confessamos e ensinamos que os dons espirituais são habilidades dadas soberana e individualmente aos crentes pelo Espírito Santo, a fim de equipar o povo de Deus para o ministério, para a edificação da igreja e proclamação do Evangelho. Há dons de menor relevância, especialmente os dons de milagre, línguas idiomáticas e curas. E há dons que cessaram, apostolado e profecia, ambos de natureza fundacional. Todos os dons devem ser exercidos de acordo com as normas estabelecidas pelo Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Que Deus assim continue abençoando a sua igreja, abençoando esse departamento. Passaremos agora para a pregação da palavra de Deus. Amém. Vamos passar para a pregação da palavra de Deus, como o Caleb anunciou.
E vamos orar pelo nosso pregador oficial, o pastor Fernando. Baixe sua cabeça e em reverência vamos pedir para que Deus abençoe os nossos corações para entendermos a sua palavra. Senhor, te agradecemos por esses 2 dias de comemoração que, acima de tudo, são para glorificar o teu nome, Senhor. E agora, Pai, neste culto público, nós te pedimos que tu nos dê reverência, tu nos dê entendimento, que tu nos abra o coração e os olhos da nossa mente, Pai, para entender a tua palavra, que ela não somente entre no coração, mas que ela produza frutos de justiça, Senhor. Abençoa cada um que aqui está e nos abençoa, Senhor, com a tua glória, com a tua palavra, com mais de ti. Abençoa o pastor Fernando também, que vai, Senhor, ministrar esta palavra. Que tudo que ele preparou, que tudo, Senhor, que ele colocou diante de ti, seja, Senhor, para abençoar o teu povo. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Você falou com alguém hoje à noite, no dia que chegou, na hora que chegou? Diz assim, boa noite, meu irmão, tudo bem? Quem está no teu lado aí? Mas fala mesmo, não tem vergonha não. Diz aí, boa noite, meu chapa, tudo bem? Meu brother, boa noite, meu brother. Para ficar mais bonito, né? Fazer uma propaganda antes da minha participação. Antes agradecendo ao Tiago, ao Pablo, a Isa, a Iago, ao Caleb e a toda a liderança dos jovens por me convidarem para estar aqui com os irmãos desde ontem. O Senhor seja glorificado por esse departamento e pela liderança que tem. E fazer a propaganda no dia 29 agora de agosto, daqui a pouquinho dia aí, 14 dias, né? Hoje é 15, 14, 29. Nós vamos estar realizando a 19ª Marcha para Jesus aqui na cidade. Então são 19 anos que a gente vem organizando esse evento para a glória do nome do Senhor, e não tem placa de igreja, não tem idade, né? Toda a comunidade brevense é convidada para estar participando conosco, e eu convido a igreja do Senhor Jesus para nesse dia, no dia 29, a partir das 17 horas, a gente se concentrar aqui no final. Eu acho a melhor parte da marcha para mim, não sei se vocês já perceberam, irmãos, é a caminhada. Eu não vou no palco, dificilmente eu subo no palco. Eu quero estar no meio da caminhada lá, eu quero que as pessoas vejam a gente caminhando e testemunhando e falando do nome do Senhor Jesus. A gente tem um lema lá na marcha: quem é do exército de Deus, marcha para Jesus. Então é uma bênção que durante 19 anos nós estamos realizando esse evento aqui na cidade, e o Senhor tem sido glorificado durante esse tempo, pessoas têm sido abençoadas, vidas têm sido salvas, milagres têm acontecido. Aquela marcha que aconteceu aqui na frente da Equatorial, a última que aconteceu aqui, que era o Tades que estava, uma pessoa aceitou Jesus no camarim quando foi visitar o Tades lá. Está crente até hoje, está salvo até hoje aqui nas ruas da nossa cidade. A atração desse ano, a atração do palco, né, a principal atração, vai ser o grupo 4x1, muito conhecido, né, dessa geração agora. Eles têm muitas músicas conhecidas, talvez a mais conhecida deles seja: quem poderia imaginar que um menino ia... Rapaz, Josué, me faz vergonha, moço. Mas também nós teremos uma participação do cantor Caleb. Pesquisa depois, cantor gospel Caleb, com K, Caleb com K. Que você vai ver, ele tem assim, só num álbum que ele gravou, ele tem mais de 30 músicas que a igreja canta, que nós cantamos e conhecemos. Então essa vai ser uma novidade desse ano. Nós não vamos ter só uma atração, nós vamos ter 2 atrações principais. E ainda teremos as bandas das nossas igrejas, que todo ano participam, que fazem com que o público venha chegando, né? A comunidade chegue, aí até a gente começar a parte principal da marcha e fazer essa grande festa do povo de Deus aqui nessa cidade de Breves por 19 anos. Isso aí era impensado, né? Eu fico 19 anos atrás, quando a gente fez a primeira marcha, né? A gente nem sonhava que íamos fazer 19, que ano que vem é 20. Então louvado seja o nome do Senhor por isso.
A gente está falando esses dias sobre uma juventude bíblica cativante. Ontem à noite eu já comecei a falar um pouco sobre isso. Eu usei como base, porque eu falei ontem à noite a história de Daniel e seus amigos, que foram levados escravos e que tiveram que passar por provas da fé e de como eles iam se desenvolver dentro daquela nação pagã, com ensinos e com mudança de nome e com comida pagã, com todas as coisas que o mundo poderia oferecer para aqueles jovens, mas eles tinham coisas que eles não podiam dizer não, e outras eles podiam tentar negociar. Então, nós falamos ontem que no cenário que nós vivemos hoje, os nossos jovens, eles não têm como não ir para uma faculdade, por exemplo, que é um ambiente de disputa intelectual, onde nós somos bombardeados com princípios contra a palavra de Deus. Não tem como não ir, tem que ir. Na nossa geração, a gente foi ter contato com a educação quando nós já tínhamos ali para 30, 40 anos. Vocês vão entrar muito jovens na faculdade. E muitos jovens, ainda jovens, experimentarão essas dificuldades. Portanto, nesse ambiente, é preciso ter um crivo, é preciso ter um ponto que eu tenho que dizer até aqui eu vou e daqui eu não passo mais. E no exemplo daqueles jovens de ontem, foi de que eles aceitaram a comida e a mudança do nome, mas eles recusaram-se a sentar na mesa e comer das iguarias. É o princípio que está no Salmo de número 1. Eu não me assento na roda dos escarnecedores. Hoje, eu quero falar sobre o texto que está aí, em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, e não quero falar então sobre o que foi que aqueles 3 jovens passaram, mas eu quero falar sobre ter vergonha. Ter vergonha. Talvez vocês nem saibam o que é ter vergonha hoje em dia. Mas na nossa época, rapaz, o cara pregar para jovem que completa 70 anos no departamento, a gente tem que estar lembrando de coisa do passado, não tem jeito. Na nossa época, moça, tinha tanta coisa que fazer a gente passar vergonha que não tem cabimento. Eu vou contar uma para vocês aqui. A mamãe, hoje, se a gente andar em qualquer... Olha, se eu olhar daqui rapidinho, eu vejo 3 cabeleireiros aqui. Aquele ali é bom, aquele cabeleireiro ali é bom, aquele de vermelho é bom. Eu vejo aqui 3 cabeleireiros. Moça, antigamente, cabeleireiro, cara para cortar cabelo, era difícil demais de achar. Lá na nossa cidade, lá em Boa Vista, São Sebastião da Boa Vista, tinha um cabeleireiro só. Igual aquele outro que só tinha um também. Só tinha um cabeleireiro lá em Boa Vista. Passa Azeite, o apelido dele era o Passa Azeite. O Passa Azeite, quando a gente ia cortar cabelo, era a mãe ou o pai que levava. O filho não ia cortar cabelo. Era a mãe ou o pai que levava. A mãe levava o pai, a mãe ou o pai nos levava para cortar cabelo, a gente sentava lá e ela dizia, faz esse corte aqui na cabeça dele. Eu tinha cabelo nessa época. Meu cabelo começou a cair com 23 anos. Poxa, estava tão novo. Mas começou a cair com 23 anos. Mas quando a gente era criança, jovem, adolescente, eles levavam, era o pai que levava. E não tinha conversa não, moço. A gente chegava lá no Passa Azeite e o papai falava, corta aí cabelo militar dele. E aí o peste do Passa Azeite tinha uma máquina que eu não sei de onde inventaram aquela máquina, que ele metia a mão de que arrancava o cabelo da gente. E cabelo da nossa época crescia. A gente não vê jovem com cabelo grande mais hoje. Mas na nossa época o cabelo era grande. Aí o Passa Azeite passava e arrastava o cabelo, corte militar. Só ficava uma bolota bem aqui. Militar nem corta cabelo mais assim hoje. Não corta ainda, Lucas? Acho que nem tem mais esse corte, né? O corte militar era famoso na nossa época. E quando a gente ia para Belém então? Vamos para Belém. Moça, eu ficava com mais vergonha de ir com a mamãe para Belém, porque não tinha cabimento. A gente chegava em Belém para atravessar. A gente só tinha um porto que o barco de Boa Vista encostava, era o Porto de Início. Porto mais famoso para o pessoal do Marajó, na minha época de jovem, era o Porto de Início. Aí a gente chegava no Porto de Início, tinha que atravessar a Estrada Nova. Atravessava, saía do Porto de Início, Estrada Nova, chamava Estrada Nova. Hoje chama de Alcido, não, é Bernardo Saião. Mas a gente só conhecia por Estrada Nova. Chegava para atravessar a Estrada Nova, 11 filhos. Eu era o mais velho, não iam todos os anos, mas ia assim, 7 filhos. A mamãe ia na frente, segurava na minha mão, mandava eu segurar na mão dos outros, que a gente fazia uma escadinha para atravessar a rua, com medo de carro, porque não tinha carro. A gente só via carro em Belém. Lá, moço, você está pensando que quando a gente era jovem, a gente tinha essa possibilidade
de andar de táxi, por exemplo, de Uber, de 90, não tinha nada disso no nosso tempo. A gente ia para a rua, moço, mas não tinha um negócio que me dava tanta vergonha. Os meus amigos lá e eu segurando na mão dos meus irmãos e o meu irmão segurando na mão do outro, e a mamãe esperando passar o cremação. Quando vinha o arsenal, ela freava, o arsenal dava uma folga e a gente atravessava. E a roupa? Está pensando em que a gente tinha na Marajó Tecidos, naquela época? Qual é uma outra loja da moda aqui? Eu sou do tempo da Marajó Tecidos aí. Roupa, a gente comprava naquele tempo a gente ia esqueci o nome da mulher que vendia o tergal lá, viu? Lá perto da casa da igreja ali, da Gorete, né? Eu vou lembrar o nome dela. A gente ia na loja dessa mulher, assim, uma vez por ano. Aí a mamãe comprava uma peça, escolhia várias peças, tinha umas peças de tergal. A mamãe só olhava e ia certinho de olho num quadriculado, num peste de um quadriculado que tinha lá. Comprava aquele quadriculado e mandava fazer a camisa para todos esses 11 filhos que ela tinha, do mesmo pano. Uma vez por ano. Moça, quando a gente ia numa festa, por exemplo, um parente nosso fez uma festa, ela pegava assim, tergal aí, essa roupa que ela tinha mandado fazer para todo mundo igual, e a gente ia, não tinha negócio, não tinha cabimento aquilo, moço. Você não tem ideia da vergonha que era aquilo. Que a gente passava indo todos os 11 filhos, com o mesmo pano, com a mesma camisa, que a dona Bela fazia e a gente ia, vestido daquele jeito. Agora, vergonha mesmo é o que esse vídeo aqui mostra, que eu vou passar para vocês. Dê uma olhada nele aí. Aconteceu com você isso aí? É? Tinha vergonha maior que essa, irmão. Tinha vergonha maior que essa, não. Não, essa vergonha aqui era a pior que tinha na nossa época, irmão. Essa galera aí não sabe o que é isso. Nunca tem ideia. Olha aí. A mãe ou o pai mandava a gente ir no comércio comprar cebola, a gente se enganava e trazia tomate. Porque naquela agonia de jovem, compra cebola lá, rapaz. A gente ia lá no mercado, lá em Boa Vista, eu ia no mercado do Tobias. Era o seu Tobias. Tobias, cebola. Pegava a cebola, chegava em casa, rapaz, era tomate para te ter comprado. E aí a gente ficava, não tinha coisa pior, era voltar no Tobias para devolver o tomate para pegar a cebola. Porque sabe o que era o pior do negócio? Eu tinha ido comprar fiado. Era num caderno, Tobias anotava lá, para meu papai pagar assim um tempo depois. Mas não tinha um negócio para dar mais vergonha na gente do que a gente ter que voltar para trocar o negócio que a gente tinha comprado errado. Mas não é desse tipo de vergonha que eu quero falar hoje à noite com vocês. Porque esse tipo de vergonha, ele causava aquele dano momentâneo para nós que vivemos dentro dessa época, mas ele não causava um dano que fosse valer para a vida toda da gente, quanto a salvação que temos na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que eu gostaria de falar com os irmãos hoje à noite, usando o texto de Romanos no capítulo 1. Abram então as vossas Bíblias comigo. Nós não temos muita certeza, nós temos uma certeza absoluta de que essa igreja que está em Roma, essa igreja que é crescente, que aparentemente, apesar de estar no centro do império, ela é pujante, ela é vibrante. Essa igreja ela não tem um homem, como aconteceram com outras igrejas da região e da época de Cristo, que foram fundadas ou por Pedro, ou por Paulo, ou por um dos grandes apóstolos, ou um dos grandes evangelistas. Não é esse caso. A igreja de Roma, ao que tudo indica, ela foi composta pela chegada, pelo movimento da diáspora e pela chegada de crentes que foram se convertendo nas províncias romanas e que por uma razão ou outra se movimentaram, foram obrigadas a ir para a capital do império
e que ao chegar na capital do império, aquele crente, aquele outro e aquele outro ali também, eles perceberam que eles não estavam sozinhos, que eles podiam se unir ali em torno da fé que os unia, e surge por esse movimento a igreja em Roma, a igreja cristã em Roma. É bem verdade que quando a gente estuda também a sustentação dessa igreja, nós vamos ver a importância que o Paulo e que o Pedro tiveram para que essa igreja crescesse, se fortalecesse. Mas, por exemplo, o Paulo, que fundou a maioria das igrejas, que está escrevendo essa carta aqui, ele não tinha ido em Roma ainda, e a igreja já estava, a igreja já existia, já tem aquele grupo de pessoas que se reúnem e que louvam a Deus. Esse é um movimento que, para mim, ele é fantástico, principalmente para quando se está na idade de jovem. E quando você é obrigado a sair da cidade que você está, para ir estudar num lugar diferente, num centro diferente, para Belém, para Macapá, para qualquer um outro lugar que seja. Como é rico a gente ver quantos nossos jovens que cresceram conosco aqui na igreja, que viveram parte desses 70 anos que nós estamos comemorando hoje, ao mudarem-se daqui, porque precisam ir estudar em um outro local, eles não perdem a conexão com a igreja, com o reino, com as coisas de Deus. Eles vão, de uma maneira ou de outra, encontrar um lugar, encontrar relacionamentos que os una e que os faça viver a fé que os levou até aquele lugar onde eles estão. Essa igreja, aparentemente, ela surge desse movimento. Ela surge assim. Imagina quantas pessoas que estão aqui conosco, que não são daqui de Breves, mas que vieram e que precisavam ter um lugar onde eles pudessem ter as suas vidas abençoadas pela comunhão dos crentes, e que vieram e que encontraram aqui nesse lugar, aqui nessa igreja, entre nós, um lugar de afago, de apreço, de comunhão e de compartilhamento da palavra de Deus. Não existe nada mais rico do que isso. Você pode morar no melhor lugar do mundo, você pode gozar das melhores condições que você puder gozar, sem a riqueza da comunhão e do convívio da igreja, nossa vida será vã e vazia. Você poderá galgar e cursar os melhores cargos e alcançar as melhores formações, mas sem a comunhão do povo de Deus, isso não tem sentido. Essa igreja, ela surge desse movimento. Aparentemente, parte do que eu estou falando aqui, eu assisti em 2 vídeos. Eu assisti num vídeo do Heber Campos velho, não do Heber Campos Júnior, que por sinal está em Belém hoje. O Júnior está na Bíblia em Belém. E também de um vídeo do pastor Augusto Nicodemos. Aparentemente, essa igreja que está lá em Roma, eles ouvem falar do pregador Paulo. E o Heber Campos, ele chega a dizer que essa notícia de que o Paulo é um grande pregador e ele tem abençoado os lugares e as igrejas por onde ele tem passado, chega até aqueles irmãos que estão lá em Roma. E eles começam a ficar desejosos de ouvir Paulo, de ter a possibilidade de ter o Paulo como pregador dos 70 anos, não tinha 70 ainda, dos 3 anos do grupo de jovens da igreja de Roma. Eles aparentemente ficam desejosos disso. E por essa igreja não conhecer o Paulo, é a carta, é a epístola mais longa que Paulo leva se apresentando. Ele usa 6 versículos para tentar mostrar para aqueles crentes quem ele era. Somente no versículo 7 é que Paulo menciona para quem é que ele está escrevendo a carta. É que ele vai dizer: aos amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem separados, chamados para serem santos, como nós vimos ontem à noite. Quando Paulo abre a segunda seção do texto que ele está escrevendo, ele passa a apresentar aparentemente justificativas para aquilo que eu já vos disse, para o que aparentemente ele foi desafiado a fazer.
Então Paulo passa a dizer, gente, eu estou tentando aqui de todas as maneiras ir aí com vocês. Ele fala 2 vezes, do versículo 8 até o versículo 14. Ele fala 2 vezes, gente, eu estou tentando ir aí com vocês, ainda não deu certo. Eu já me arrumei uma outra vez para ir, o trem desandou e não deu certo também. Vai falar 2 vezes, do 8 ao 14. E quando ele chega no versículo 15, aparentemente aí está o argumento que o Heber Campos faz. Ele fala essas palavras no versículo 15. Por isso, quanto a mim, eu estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Olha o ponto que o Weber levanta nesse texto aqui. Normalmente o Paulo, quando sai para pregar, ele vai para pregar em lugar onde não existe igreja. Ele vai pregar, ele está nas viagens, nas 3 grandes viagens missionárias, para estabelecer igrejas em locais onde não tem. Então o objetivo do Paulo é ir pregar para pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não têm relação com a Bíblia, que nunca ouviram falar do Evangelho. O ponto que o Weber levanta nesse versículo é que, nesse fato que acontece nessa igreja, quando Paulo está dizendo, eu estou pronto, não é no sentido teológico. É claro que teologicamente Paulo estava pronto, é claro que ele está preparado para pregar, mesmo que seja na capital do império, mesmo que as melhores cabeças pensantes estejam lá, isso não é problema para Paulo, porque ele tem preparo teológico para isso, ele é um estudioso da Bíblia. Aparentemente, o estar pronto que o Paulo está falando é encontrar uma ocasião certa. Ele estou pronto para ir, estou tentando, não deu certo ainda. E se desse certo, Paulo não estaria indo para pregar para fundar uma nova igreja, mas ele estaria indo para pregar o evangelho para uma igreja que já existia na cidade romana. Porque, como nós vamos ver nesse texto, o evangelho, em primeiro lugar, ele é o poder de Deus para salvar. Mas o evangelho, ele é também o poder de Deus para sustentar o crente. Por que eu falei das pessoas que procuram a igreja, quando elas estão no lugar que não é o lugar delas? É porque aqui elas ouvem a palavra de Deus que as sustenta na fé, onde eles iniciaram a caminhada cristã deles, onde quer que seja. O evangelho não só sustenta, mas o evangelho consola também o crente. É por isso que nós lemos na nossa confissão de fé, essa gama de dons que existem disponíveis pelo Espírito Santo. Olha o que é que o Paulo fala bem aqui, no versículo 10. Em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo vê-los, a fim de repartir com vocês o quê? Algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, e isto nos consolemos uns aos outros, por meio da fé mútua de vocês e minha, a fé comum que nos une. O evangelho, ele é um evangelho inicialmente salvador, mas ele, secundariamente, ele é um evangelho que fortalece, que consola o crente. É por isso que nós, depois de salvos, continuamos a vir na igreja a cada dia. É por isso que Oséias, no capítulo 6, falou que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Aceitar Jesus não é o ponto final, ele é o começo de uma caminhada. Aceitar Jesus é o início da estrada. E nós iremos passar por percalços nessa estrada. É por isso que, além de tudo que o Evangelho é, o Evangelho também serve para santificar e corrigir o crente. O poder do Evangelho, ele não é só salvífico, queridos. O poder do Evangelho está em que ele cuida da nossa vida a cada dia, a cada momento, a cada circunstância, em cada desafio, em cada tentação, em cada momento duro que a gente precisa viver. O Evangelho Santo, a palavra de Deus está lá. Aqueles crentes que estão lá em Roma, salvos, ninguém ajudou eles a fundar a igreja, se reuniram e eles estão dizendo: Paulo, vem.
Compartilha conosco a bênção do dom específico que Deus tem te dado, de falar da salvação de Jesus Cristo, de como é bom ser crente, de como as provações vêm, mas o Senhor Jesus está lá para nos ajudar em cada uma delas. Paulo vai escrever isso em todas as suas epístolas. E aqueles romanos que não conheciam ele, têm muita vontade de ouvi-lo pregar. Tem muita vontade de ouvi-lo pregar. É por isso que nós vemos aqui todo domingo à noite, queridos. Porque independente de quem vai estar aqui falando, é o Evangelho santo, poderoso, insubstituível de Deus que estará sendo pregado aqui nessa noite. Pode ser que as coisas que eu fale hoje à noite aqui, de 100 pessoas que estão aqui, não alcance o coração de 80, mas de 20 ela vai alcançar. E vai abençoar, e vai transformar essa pessoa em uma pessoa diferente a partir de hoje à noite, para a glória do nome de Jesus. Aqueles crentes querem que Paulo esteja lá, e aparentemente é uma disputa. O Heber Campos diz que é como se fossem as pessoas desafiando Paulo. Não, moço, você é tão bom para pregar nas províncias? Lá nos rincões? Vem para aqui em Roma, para a gente fazer o teste aqui. E então entra o famoso versículo que é a chave desse texto, e que vai ser a base do que Paulo vai escrever daqui para frente, em toda a sua carta. Paulo então diz bem assim no versículo 16: pois eu não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo precisaria dizer isso? Sendo o Paulo quem era? Será que seria possível essa geração do departamento de jovens que completa esses 70 anos, em alguma circunstância, em algum ambiente que nós estejamos, ter vergonha do Evangelho? De dizer que somos crentes? De dizer que a nossa vida foi transformada pelo poder de Deus, que é o Evangelho? Será que na circunstância e no lugar onde nós vamos ser inseridos, durante essa caminhada de jovens de vocês, haveria um momento em que isso impactaria a decisão de vocês esconderem, por exemplo, que são crentes? Para não terem vergonha do que o colega vai dizer ou do que o professor ateu vai pensar. O Paulo está dizendo bem que, olha, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque humanamente falando, esse Evangelho que está sendo anunciado naqueles dias, é o Evangelho da cruz, é o Evangelho da vergonha, é o Evangelho do Cristo, que nasceu humilde, que foi humilhado, crucificado e morto na cruz, um lugar onde os piores homens eram mortos. E como é que se prega isso em Roma? Como é que se fala desse Evangelho em Roma? O Paulo disse bem aqui, olha, na primeira oportunidade que tiver, eu vou a Roma. Eu vou a Roma, porque eu quero compartilhar com vocês um pouco da palavra e daquilo que Deus tem me dado, porque eu não me envergonho. Nós fomos numa festa dos avós. Não, o cara, depois que ele vira avô, acontece de tudo na vida dele. Aí a Camila botou no 12 que a gente tinha que ir para uma festa dos avós do Fernandinho. E o Fernandinho ali e tal, e aí, rapaz, nós ficamos meio em bronca. Ele, não, vai começar a tal hora. Moço, nós fomos para lá nessa tal hora. Ela começou 2, 3 horas depois daquela tal hora que eles disseram que ia começar. Aí a sala lá e os avós todos lá. Até os avós de hoje já são diferentes. Porque no meu tempo, quando a minha avó Marcionila era viva, eu era criança, mas a minha avó já tinha 60, 70 anos. Os avós de hoje são todos jovens, bonitos, feito eu e a Vilma, assim, tudo com 40 anos. Um pouquinho mais de 40, mas ainda está inteiro ainda. E aí a gente ficou lá na escola, Fernandinho,
E os avós todos da classe do Fernandinho se reuniram só numa sala. E como era a dinâmica lá? Todos os avós iam, segurando na mão do neto, e eles falavam alguma coisa, como foi para aquele neto chegar. Aí vários avós foram, uma avó era militar, aí ela contou a história, como foi para aquela criança estar. A avó também, a mãe era militar e a avó era militar. Tinha uma outra família rica, ela sempre tem que ter uma família rica, né? Uns ricos lá, foram lá, e aí a menina começou a contar lá um bocado de coisa, aí eu já fiquei meio, tipo, moço, mas não tem cabimento, hein? E o Fernandinho correndo lá, e aí a Vilma estava com o lenço na cintura, se levantou uma mãe para ela, espocou o botão da calça da mãe, a Vilma tirou o lenço, deu para essa mãe se arrumar lá atrás, aí vem, senhor, com o Fernandinho, aí lá vai eu e a Vilma com o Fernandinho. E eu fiquei pensando no que eu ia falar, e eu disse que nós éramos avós do primeiro menino, depois de nós esperarmos o menino com as 3 filhas, mas não tinha sido possível, de que nós criamos as nossas 3 meninas nos ensinamentos da palavra de Deus, e que nós tínhamos a obrigação de continuar ensinando o Fernandinho na palavra de Deus, para que ele fosse um homem bom na geração difícil que ele vai viver. Se eu já vivi dificuldades, as minhas filhas vivem dificuldades, vocês imaginam a geração que o Fernandinho vai viver. E nós podemos lá naquele dia não contar coisas grandes feitos. Nós podemos lá naquele dia dizer que nós estávamos orando pelo Fernandinho, para que ele seja abençoado enquanto crescer e estiver como jovem. Porque em ambientes como esse, nós somos tendentes a querer tirar o foco para as coisas que são nossas, para a grandeza que fizemos, pelos atos que praticamos, mas muito pouco nós olhamos que é muito mais importante eu dizer bem assim, eu vou aproveitar e vou dizer de Jesus Cristo aqui para essa galera, para eles verem que nós criamos ainda jovens, 3 filhos, que todas as 3 estão junto de nós, e que nós, pelo nome de Jesus, vamos criar essa criança para que caminhe também junto com essa família. Porque nós não envergonhamos desse evangelho que nos salvou, que nos sustenta, que nos corrige, que nos ajuda a cada dia. O Paulo, quando ele abre o que ele está falando para aquelas pessoas, ele diz, eu não tenho, mas não é essa vergonha que a gente passava quando era criança. Porque essas vergonhas, elas não causam estragos estruturais. A questão não é essa. A questão é que se eu tiver vergonha de dizer que sou crente, ou de pregar o evangelho nos dias de hoje, as pessoas que poderiam ouvir essa mensagem santa e poderosa do evangelho, pagarão eternamente no fogo do inferno. Porque olha o que é que o texto diz a seguir, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Ele é o poder de Deus para salvar, como eu já disse, e ele é o poder de Deus para sustentar, para confortar, para corrigir, para santificar. O pastor Heber diz que se o evangelho de Deus subentende que ele vai nos salvar de alguma situação, é porque a humanidade caminha em perigo, então. A humanidade caminha em perigo. Talvez os seus amigos caminhem em perigo, talvez os seus vizinhos estejam em perigo. Mas a gente vive uma época tão difícil, gente, que poucas vezes nós ouvimos nos púlpitos das igrejas, mesmo nesse púlpito aqui, que o inferno existe. O inferno existe, queridão. O evangelho é o poder de Deus não para dar bens materiais, não para trazer benefícios ao homem, mas ele é o poder de Deus para salvar a vida daquele que crê do inferno. O inferno é verdadeiro. Se esse evangelho não te alcançar, você vai morar no inferno, queridão. E as pessoas que você gosta, e está nas suas mãos, não se envergonhar disso. Mas anunciar que esse evangelho poderoso alcançou a sua vida,
transformou a sua caminhada, te fez um homem diferente. Eu estava pregando, estava lendo esses dias para pregar e fiquei pensando, meu Deus, o que seria da minha vida hoje não fosse o Evangelho? Por onde eu estaria perambulando? Quais amizades eu teria? Quais pessoas estariam me influenciando? Porque do lugar de onde eu fui tirado, se não fosse esse Evangelho poderoso, não haveria nenhuma outra razão e uma outra condição. Porque do lugar de onde cada um de vocês foi tirado, e só você sabe a sua história, não fosse esse Evangelho poderoso, não haveria nenhuma outra possibilidade de você estar aqui conosco hoje à noite. O Evangelho de Deus, ele é a salvação, porque olha o que o Paulo fala em Romanos, no capítulo 3, dobre só mais uma página da sua Bíblia, e leia comigo do versículo 9 até o versículo 18. Só 2 páginas no capítulo 3. O que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma, pois temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esses jovens que estão nesse final de semana completando agora 70 anos desse departamento aqui nessa cidade, talvez seja a geração que vai experimentar, já experimenta e vai experimentar ainda mais a falta do temor de Deus na vida das pessoas de uma maneira geral. De uma maneira geral. E isso vai sendo normalizado. Ela é normalizada a tal ponto que mesmo nós, que conhecemos essa palavra santa, que conhecemos o poder que o Evangelho tem, passamos a conviver com essas pessoas, e se nós não ficamos com vergonha, nós ficamos entorpecidos e não falamos para essa pessoa. Queridão, 2 realidades existem: o céu e o inferno. E você vai passar a eternidade num desses 2 lugares. E o Evangelho é tão poderoso, querido, que talvez você tenha vindo hoje à noite aqui na igreja porque foi convidado por algum dos jovens. Porque você olhou ali e disse, não, hoje à noite vou lá na igreja cristã, participar do culto com os irmãos lá da igreja. Mas na verdade o poder desse Evangelho trouxe você aqui hoje à noite para mim te dizer, e você não vai passar mais por desavisado. O Evangelho é o poder de Deus para salvar a tua vida hoje à noite. Porque do contrário, o inferno também é uma realidade que precisa ser dita para você hoje à noite aqui. Ele existe e sem Cristo você sofrerá eternamente no inferno aquilo que Satanás tem preparado para todos que vão estar com ele ali. É duro, mas você precisa ouvir isso hoje à noite. É duro, mas essa geração precisa falar disso a cada dia. Dizer que o homem perdido, ele só tem uma possibilidade, que é por meio da pregação poderosa do Evangelho, da qual nós não nos envergonhamos. Eu não me envergonho de ser crente. Não tenha vergonha de ser crente. Muito mais do que isso, não tenha vergonha de falar desse Evangelho Salvador.
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. E o texto é finalizado dizendo: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A doutrina da justificação talvez seja uma das maravilhosas doutrinas da graça de Deus. Talvez seja uma doutrina que nós precisamos nos deter para estudá-las a cada dia mais, porque é esse ato que Deus nos tornou justo, mesmo sendo nós quem somos, mesmo nós fazendo o que fazíamos, mas Deus nos imputou a sua justiça e nos tornou santos para iniciar uma caminhada cristã que não permite que nós nos envergonhemos do Evangelho e que omitamos das outras pessoas as duas verdades fundamentais, de que o céu é verdadeiro, mas de que o inferno também é uma realidade. Essa doutrina ela é fundamental porque ela estabelece como fundamento Cristo e a sua obra para a salvação, e como instrumento de salvação a fé e não as obras, que cada um de nós podemos ver. Então, a importância de se viver dentro de uma comunidade cristã que ensina os princípios bíblicos da palavra de Deus, ela nos faz ver que esse Deus santo, justo, poderoso e fiel foi morto na cruz do Calvário para a nossa justificação. E se nós fomos justificados, sendo nós quem éramos, o nosso vizinho, o nosso amigo e o nosso professor e o colega da nossa faculdade pode também ser convertido pelo poder que esse Evangelho tem. Finalmente, faço duas aplicações e leio um texto para finalizar. Número 1, não devemos ter vergonha do Evangelho. O Evangelho pode parecer fraco aos olhos do mundo, mas aquilo que parece loucura para os homens é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ponto número 2. A igreja e os jovens do presente tempo precisam continuar pregando o Evangelho. Essa é uma decisão fundamental, queridos. Eu sei, os tempos mudaram. Eu cresci na igreja que fazia culto na rua. Eu sei, hoje já não tem muito cabimento, porque quando a gente fazia culto na rua antigamente, queridos, as pessoas nem tinham carro e nem tinham moto. Obrigatoriamente eles passavam a pé onde a gente estava fazendo culto, eles viam porque não tinha outra possibilidade. A gente faz um culto na rua hoje, as pessoas estão passando de carro e de moto, as pessoas pouco ouvem o culto na rua. Mas vocês então, que não têm a possibilidade de fazer esse culto na rua, vocês têm à disposição de vocês instrumentos que nós não tivemos, para continuar pregando o Evangelho poderoso da salvação. O ponto é, eu tenho feito isso, ou tenho deixado de fazê-lo por vergonha? A igreja precisa, os jovens precisam continuar pregando e anunciando o Evangelho para os descrentes e para os crentes, porque ele salva o descrente, mas ele abençoa o crente. Finalmente, a juventude bíblica e cativante, ela é conhecida porque ela conhece o Evangelho e porque ela prega o Evangelho da salvação para aqueles que precisam ouvir. Quero finalizar lendo um texto com todos vocês, todos juntos, e quero convidá-los a ficar de pé. Quero convidar que o pastor João venha aqui, que nós vamos fazer uma oração assim que eu terminar de ler esse texto. Segunda Timóteo,
Nós vamos ler do versículo 11 até o 14. Eu gostaria que nós lêssemos todos juntos. Mesmo vocês que estão ali, eu sei que é mais difícil, às vezes eu estou aí, é difícil. Mas tente olhar para cá e tente ler junto comigo. A partir do versículo 11. Está no 11? 11. 2 Timóteo, 1, 11 ao 14. Vou ficar bem aqui. Mas eu quero que vocês leiam comigo. Para o qual, isso é Paulo falando, tá? Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. A minha oração, queridos, é que cada um de vocês, jovens e crentes, em geral, guardem o bom tesouro, guardem o bom depósito até o dia final de Cristo. E a minha palavra a você que veio nos visitar hoje é que você precisa desse evangelho para a sua salvação pessoal. Amém. Vamos orar. Se você que está aqui hoje e foi impactado pela palavra de Deus, você que deseja confessar Jesus como seu Salvador e Senhor, você pode orar nesse momento. Ele ouve a sua oração, Ele atende o seu clamor por salvação, por este evangelho que tem poder para te salvar, independentemente da circunstância que você esteja vivendo de pecados. Ele te salva, Ele te redime. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos e intercedemos pela vida de cada um aqui. Rogamos que o Teu Espírito Santo aplique a Tua poderosa palavra aos nossos pobres e fracos corações. Rogamos que o Teu Espírito Santo possa aplicar estas verdades e possa gerar em nós nova vida, transformação, edificação, consolo, sim, exortação, correção, santificação, para que assim o Evangelho, fazendo e cumprindo o seu papel na vida de cada um de nós, ó Deus, nós possamos de fato viver estas verdades, e isso render glória e louvor ao Teu nome, Senhor. Nós te rogamos, nós te pedimos isso em prol da Tua igreja, que o Senhor haja com poder e graça, que o Senhor, Deus, restaure vidas, que o Senhor dê forças, capacidade a jovens que estão lutando contra os seus pecados e que em algum momento foram vencidos, estão caídos. Pai, em nome de Jesus, com o poder do Evangelho, resgata-os, levanta-os, ó Deus, ergue-os com o Teu poder, o poder do Evangelho. E assim, ó Deus, possamos experimentar de fato, de verdade, com vigor, aquilo que a Tua palavra tem nos prometido. Assim rogamos, ó Deus, assim nós pedimos estas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Sentar. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor, pela pregação. E é esse evangelho que nos cativou, que nos colocou em um corpo, em uma igreja, na qual Cristo é o cabeça. E que Ele sempre seja glorificado através da sua igreja, através da pregação, através dos cânticos que forem entoados. E esse é o culto que podemos prestar ao Senhor, que o Espírito Santo leve como aroma agradável isto. Temos alguns visitantes hoje, alguns nomes que a portaria pôde identificar, o Djavan,
Rogério e Jéssica, Dona Marlene e família, João Victor, Raimundo e família, Senhora Dira e o seu Chico, e os demais que estão nos visitando, que Deus em Cristo lhes abençoe, que vocês sejam alcançados e edificados com a pregação da palavra, com os hinos, cânticos entoados. Nesse momento, passamos para um momento de agradecimentos pelos 70 anos do departamento, e iremos passar um vídeo da liderança nacional falando, presidente nacional de jovens, logo em seguida do regional. Este é o pastor Wellington, presidente regional. Iremos passar do... Amados jovens, do departamento para os jovens da Igreja Evangélica de Breves, graças e paz. Eu me chamo Paulo, sou presidente do Departamento Nacional de Jovens da ECE. E hoje estou aqui para parabenizar vocês pela passagem do aniversário de 70 anos desse departamento para os jovens. Eu sei que 70 anos não representa apenas o passado do tempo, mas sim história de vida por vocês. E o desejo do meu coração é que o Senhor continue abençoando esse departamento, que o Senhor continue abençoando a liderança, que o Senhor continue abençoando os jovens e a igreja, que com certeza tem caminhado junto com esse departamento ao longo desses 70 anos. Parabéns para esse grande jovem desde os Evangelhos de Breves. Amém. Também em âmbito local, como pastor da igreja de Breves, fazendo uma retrospectiva desses anos que foram registrados em algumas fotos ali no painel. A gente fica feliz de ver uma geração hoje também sendo fundamental dentro da Igreja Cristã Evangélica de Breves. O quanto que vocês, como jovens, precisam a cada dia, vivendo esse Evangelho que é poderoso, vocês também experimentarem este Evangelho para poder repassar para outros. E o quanto que isso é gratificante para a gente, o quanto que isso motiva nós líderes, o quanto isso motiva os pais de vocês, o quanto isso motiva os líderes de vocês, motiva aqueles que foram líderes de vocês que são acompanhados desde criança, na antiga UCCEI, agora Departamento de Crianças, adolescentes pelos cadetes, agora jovens, e como disse o Iago, né, os homens chegar ao DLH, as mulheres chegarem ao DELON, e aí já temos o Departamento de Idosos e assim por diante. O quanto que esse progresso de vocês é fundamental para o bom desenvolvimento e para a estabilidade da igreja. Para a estabilidade da igreja. O pastor, ele não deve pensar só no agora. Ele não prega para ver resultados só no agora. Essa reunião aqui é uma das coisas que a gente almeja, que a gente planeja, mas para pensar nas gerações futuras. E são vocês, jovens, que aqui hoje estão,
que são líderes hoje, que se tornarão também líderes e que frutificarão mais ainda na obra de Deus aqui nesta igreja. E que será um prazer poder vê-los se casarem, terem filhos e netos aqui nessa igreja. E até bisnetos, se assim Deus permitir. Porque vocês foram chamados para isso, para perseverarem. Muitos que estão naquela foto não estão mais no nosso meio, por um motivo ou outro, talvez justificando a abandonar a fé, abandonar a igreja ou coisa parecida. Mas muitos outros que estão naquelas fotos, aqui hoje estão ou estão espalhados por aí, servindo no reino de Deus. E vocês foram chamados para isso, para que vivam esse evangelho poderoso na vida de vocês. Que Deus os abençoe e os faça realmente prósperos nisso tudo, para a glória do nome dele. Quero chamar agora a participação de todos os jovens que estarão agora, nesse momento. É um momento também de vocês, convocamos todos vocês para essa participação com louvor. Grande é o Senhor. Eu já vou ficar aqui para ajudar vocês a cantarem, tá bom?